São 10 horas e 10 minutos. Muito obrigada pela sua companhia aqui na manhã deste sábado. Bem-vindo se você está chegando agora. Nosso assunto, varíola dos macacos. A gente vai falar sobre o avanço dessa doença aqui no Brasil. Até o momento, o país registra 2.004 casos confirmados da doença. São Paulo é o estado com mais número de registros já confirmados. São 1.501. E é sobre isso que a gente conversa agora com o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e secretário estadual de Saúde no Espírito Santo, o Nésio Fernandes. Nésio, muito bom dia para o senhor. Bem-vindo aqui à programação da CNN. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Kenzo, e a todos os telespectadores. Obrigada, Nésio, por participar aqui conosco. Eu queria entender primeiro qual é a principal dificuldade. A gente antes falava muito de casos de pessoas que tinham passagens por países europeus com casos já confirmados e agora já se fala numa transmissão local dessa doença, né? Ainda é importante que a gente mapeie, como é o caso desse navio que acabou sendo barrado ali no Porto de Santos, ainda é importante que a gente faça esse contingenciamento da doença vindo de fora. Agora é a hora de olhar para dentro. Em que pé nós estamos com relação à varíola dos macacos? A varíola dos macacos, que a gente precisa parar de nomear dessa maneira, né, porque ela leva a um erro de correlação com os símios, com os macacos, e ela já foi nomeada como monkeypox pela Organização Mundial da Saúde e pode sofrer, inclusive, nas próximas semanas, uma nova atualização. A monkeypox, aonde ela for identificada, ela necessita ser isolada, seja num navio mercante, num navio na plataforma marítima brasileira ou em solo. O fato é que a dificuldade esteve no reconhecimento tardio da transmissão comunitária e na adoção de medidas que pudessem permitir um real reconhecimento precoce do comportamento da doença em solo brasileiro. Então, nós temos ainda um silêncio epidemiológico muito significativo em muitos estados brasileiros, que não é um problema somente do âmbito do Ministério da Saúde, Stephanie. Nós temos uma situação de baixa suspeita clínica por parte dos médicos, dos profissionais da saúde, da rede privada e da rede pública em grande parte do país. Até o presente momento, nós percebemos que se concentram no Sudeste, um alerta maior da doença e uma conduta de maior suspeita por parte dos profissionais. Então, de maneira bem objetiva, respondendo a sua pergunta, a grande dificuldade está na operacionalização das decisões e que o Brasil acabou demorando um pouco para tomar as decisões que poderiam ser tomadas ainda no mês de junho. No entanto, neste momento, nós acreditamos que as decisões necessárias a serem tomadas para o enfrentamento mais adequado à monkeypox já foram tomadas no país. Nós temos questões que não estão sob nossa governança, que precisam ser enfrentadas, porque dizem respeito ao enfrentamento internacional da doença. E a gente pode amadurecer mais esse assunto. Nésio, Kenzo agora falando, Nésio, eu gostaria de saber assim, qual a avaliação que você faz em relação à questão da testagem, né? Até o começo dessa semana, apenas 4 laboratórios em todo o país faziam essas testagens, né? Eu tive uma conversa com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no começo dessa semana, e disse que havia uma expectativa para que até o final da semana todos os laboratórios centrais do país fizessem essa testagem. Na prática, isso já começou. Como é que tá? O que vocês receberam de sinalização do Ministério da Saúde em relação a essa testagem? Afinal de contas, uma testagem mais eficaz, mais rápido também a gente consegue segurar um pouco essa disseminação da doença, né? Conta pra gente, por favor. Então, nós planteamos ao Ministério da Saúde ainda nos idos do mês de junho e julho, né, a necessidade de ampliação da testagem. E ela é fundamental, porque você precisa ter a disponibilidade tecnológica para o reconhecimento de uma doença que, do ponto de vista clínico, é de difícil diagnóstico diferencial com outras doenças, especialmente por ser um vírus novo circulando e com uma clínica que não vem sendo apresentada como aquela clínica clássica, com centenas de lesões em todo o corpo, com pródromos bem definidos. Então, é necessário que a
suspeita diagnóstica, e aí por isso nós estamos propondo ao Ministério da Saúde que utilize as diversas plataformas de educação à distância ao longo das próximas semanas para realizar grandes treinamentos nacionais de toda a atenção básica, da rede hospitalar, da rede de urgência e emergência, para que a suspeita clínica comece a ser incrementada. Nós temos estados brasileiros que enviaram menos de 100 amostras até o presente momento aos laboratórios centrais. Mesmo com a centralização de 4 laboratórios de saúde pública, nós tivemos, as amostras enviadas foram todas testadas. Então, se houvesse tido uma suspeita clínica maior na ponta por parte de serviços privados e públicos, sem dúvida nenhuma, nós também teríamos tido um reconhecimento maior da doença. São Paulo não é o epicentro da doença. São Paulo é o estado que mais testa e que melhor respondeu rapidamente à monkeypox no país, ampliando tanto a testagem na rede privada como também os critérios diagnósticos mais ampliados na rede pública. Então, neste momento, nós temos já a decisão tomada, como disse no início da entrevista. Todos os LACENs serão treinados, já estão treinados praticamente e receberão os kits para a realização dos testes, que é o passo fundamental. No entanto, é preciso ter o teste e ter também o envio das amostras. Então, dessa maneira, nós temos um desafio que é a operacionalização, né, do treinamento de toda a rede da saúde pública brasileira, que é muito capilarizada. Nós temos mais de 50 mil equipes de saúde da família no país, temos uma rede muito grande de hospitais que foi ampliada durante a pandemia, uma boa rede de urgência e emergência, e ela precisa ser treinada rapidamente para poder ter um manejo adequado da doença. Realmente são os médicos, enfermeiros, os profissionais de saúde que estão ali na frente, né? Que lidaram com a pandemia da Covid-19 e que agora podem lidar também, né, com essa nova doença. Agora, Nésio, eu queria saber do senhor de que sintomas a gente está falando, já que a principal dificuldade é realmente essa identificação para que a testagem seja feita de forma rápida, porque havia, né, aquele principal sintoma, que eram feridas na pele, que depois nascem casquinhas, mas parece que essa doença já evoluiu. Para quem está nos assistindo, o que o senhor sugere que fique atento? Nós estamos aprendendo com o comportamento de uma doença nova no país, que ela recebe o nome da varíola, né, que já é uma doença erradicada, mas que, de fato, ela se comporta como uma doença nova com expressões clínicas diferentes da varíola anteriormente conhecida, justamente porque as lesões em mucosas, no reto, na própria orofaringe, a quantidade de lesões dermatológicas em pessoas imunocompetentes não é tão grande. Então, diante de qualquer lesão na região dos glúteos, na região da virilha, ou mesmo no rosto, no corpo, que seja abrupta e que possa estar relacionada com mal-estar geral, com uma febre baixa, não precisa ser uma febre muito alta, e com o comportamento, com a relação com atividades onde pessoas suspeitas de monkeypox possam ter tido, a pessoa possa ter tido contato, tem uma probabilidade maior. No entanto, a gente já está saindo da ideia de poder localizar o vínculo epidemiológico de pessoas com comportamento de risco. Então, neste momento, praticamente todas as lesões dermatológicas que ocorram em idades pediátricas, em pessoas idosas, em pessoas imunossuprimidas e que evoluam com crostras, evoluam com lesões dermatológicas, precisam receber a suspeita. E a proctite também, né, a dor no reto muito intensa, mais específica para suspeitas de contágio via relações sexuais, ela se tornou um marcador importante também da suspeita da doença. Mesmo tendo uma letalidade baixa, as dores e o sofrimento que a monkeypox provoca em boa parte dos pacientes, elas são muito significativas. Por isso, a gente não pode medir somente o impacto da doença e a gravidade dela em termos de óbitos, mas sim também em termos de alastramento da infecção comunitária, principalmente os contatos mais próximos das pessoas. Até o presente momento, a transmissão mais significativa e marcada tem sido de pessoa a pessoa com contato direto. No entanto, nós tínhamos 696 casos há 15 dias atrás e hoje temos 2.000 casos em todo o país, 2.004 casos notificados ontem. Ou seja, vivemos uma fase de rápida expansão da doença, onde ela caminha para ter uma transmissão comunitária sustentada em todo o país e poderá, no futuro, se comportar também com fenômenos de surtos em alguns aglomerados populacionais, tanto familiares quanto de trabalho, escolares, e aí é um comportamento que necessitará ser reconhecido e ter já planos e protocolos para enfrentar o reconhecimento dos surtos. Na investigação dos surtos, a testagem é fundamental. O que temos de novo neste momento é que o Ministério da Saúde ampliou o critério diagnóstico,
para que qualquer pessoa com uma ou mais lesões suspeitas, características, possa ser testado, independente de vínculo epidemiológico, e nós teremos condições, caso as amostras sejam coletadas, de reconhecer melhor o comportamento da pandemia, que já deve estar em transmissão comunitária em todos os estados brasileiros. Nézio, você falou pontos bastante importantes e significativos agora nessa resposta que você deu para a Stephanie, sobre os cuidados, né, que as autoridades de vigilância sanitária precisam ter, os órgãos ligados à saúde precisam ter em relação à doença monkeypox. A gente viu, você falou aí de rápida expansão da doença, falou de que não é porque nós não temos casos graves que nós não devemos ligar o alerta e ter uma preocupação maior em relação a isso. Falou sobre essa questão do diagnóstico, que ele precisa ser rápido para que essa triagem seja feita de forma efetiva e eficaz, para que se chegue a um diagnóstico certo e preciso dessa doença. E a gente viu que ao longo dessa semana os Estados Unidos anunciou ali de que os Estados Unidos decretou, na verdade, emergência de saúde pública. Eu fui até ali o Ministério da Saúde, falei com o ministro Marcelo Queiroga, ele falou para mim que não há configuração de emergência de saúde pública nacional nesse momento, porque os casos não são graves e a baixa letalidade da doença. Como é que você avalia esse posicionamento do Ministério da Saúde? Eu acho que o posicionamento do Ministério da Saúde, ele é um posicionamento delimitado a alguns momentos históricos da evolução da doença, e ele pode ser amadurecido ao longo das próximas semanas. Nós temos um decreto de 2011 que regulamenta as características de reconhecimento de emergência de saúde pública, e dos 5 itens, praticamente 4, né, nós já temos a correspondência, né, o atendimento no tema da monkeypox. O Centro de Operações Especiais, instituído pelo próprio Ministério da Saúde, onde o CONAS, a OPAS, o CONASEMES e outras entidades participam, já reconheceu no último boletim o nível máximo de risco, que é o nível 3. Nós já temos um centro de emergência estabelecido, uma declaração de emergência internacional reconhecida, temos a introdução de uma nova doença com risco de disseminação nacional, temos uma baixa capacidade, uma extrapolação da capacidade de resposta dos estados no controle efetivo da transmissão de todos os casos. Temos um cenário sem tratamento específico, sem vacinas, e no que eu coloquei para você aqui, nós já temos 4 dos 5 itens para o reconhecimento do estado de emergência. Então, eu acho que é uma questão de semanas para atualizar essa avaliação. Acho que o Ministério da Saúde pode, ao longo dos próximos dias, reconhecer o estado de emergência de saúde pública de importância nacional, porque, de fato, nós já evoluímos para o preenchimento dos requisitos que são definidos no decreto que regulamenta a emergência de saúde pública. Dessa maneira, é como aquela história, ele mia, tem orelha, tem pelo, tem bigode e é gato, né? Então, assim, nós temos uma situação de emergência já reconhecida em todo o mundo, uma mobilização de estruturas de emergência no país, e é uma questão de dias, na minha opinião, para que a gente possa reconhecer a emergência de saúde pública de importância nacional. É um critério técnico? Desculpa, Kenzo. Desculpa, por favor, Stephanie. É um critério técnico que a gente usa para decretar esse estado de emergência? Explica para a gente, por favor. Nós temos um decreto de 2011 que ele exige o reconhecimento de 4 características para o reconhecimento de uma emergência epidemiológica. É necessário ter o risco de uma introdução de nova doença, com risco de disseminação nacional, é avaliada a gravidade dela, e a gravidade não pode ser determinada somente por questões de número de óbitos, principalmente se formos avaliar o número de óbitos no início da disseminação da doença. Nós precisamos projetar o risco de óbito numa situação de descontrole da transmissão futura da doença circulando, tanto em grupos específicos quanto com uma transmissão comunitária mais ampliada. Então, em vigilância epidemiológica, na avaliação de risco, numa resposta a um desastre, a gente precisa identificar o cenário futuro da gravidade da doença. E a reintrodução de doenças já erradicadas, que aí tem uma dúvida, porque nós chamamos de varíola dos macacos e não se trata da varíola que já foi erradicada. É um vírus novo de circulação internacional, não novo no mundo, mas novo na circulação internacional e novo de circulação no Brasil. E a capacidade de respostas dos estados do Comando Estadual do SUS. Então, preenchendo essas características, e não precisam ser todas
você pode reconhecer o estado de emergência. Então, e aí pode ser provocado por estados, pode ser provocado pela própria Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, e acredito que ao longo das próximas semanas, dos próximos dias, esse assunto possa ser atualizado por parte do reconhecimento da gravidade da circulação do vírus. Claro que repito, nós não podemos criar uma correspondência de emergência com as dimensões de óbitos, internações, depressões assistenciais da Covid-19. Né? Então, mas, no entanto, trata-se de uma doença nova e que ela repercute de maneira importante em morbidade, em doença nova na comunidade, e em alguns grupos já se sabe que ela poderia ter um impacto maior em óbitos, em pessoas imunossuprimidas, crianças e idosos. Então, especialmente, é importante, então, que as autoridades sanitárias não subestimem, né, o risco real da doença e que a gente consiga ter condições de prevenir de maneira mais adequada o risco de saúde pública da população brasileira. Nézio, só para fechar aqui, então você acredita o Conselho Nacional de Secretários de Saúde vai fazer esse pedido para o Ministério da Saúde para que seja decretada uma emergência desse caso? Você acha que as autoridades, o governo federal, o Ministério da Saúde está subestimando a doença? Qual a avaliação, para a gente ser mais preciso, só para a gente fechar? O Conselho Nacional participa da resposta junto com o Ministério da Saúde. Né? Não se trata de uma disputa de posições ou de apresentar uma posição aqui e uma posição lá. Dentro dos espaços de resposta à emergência de saúde pública, que o CONAS participa junto com o Ministério da Saúde, nós estamos em constante debate sobre esse tema. E o assunto deverá ser apresentado e pautado para decisão conjunta, junto com o Centro de Operações Especiais da Monkeypox, instituído no âmbito federal, ao longo da próxima semana. Então, nós não gostaria de estabelecer como se fosse uma disputa de posições, mas sim uma avaliação, uma atualização da avaliação necessária para a resposta de saúde pública ao longo dos próximos dias. Trazendo a posição do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Nézio Fernandes conversou aqui conosco ao vivo na manhã deste sábado. Muito obrigada pela presença do senhor, pelos esclarecimentos aqui. Nós que agradecemos o convite e alertamos a população que, de fato, não subestime qualquer lesão, qualquer condição que possa levar a suspeita e procure um profissional de saúde diante de qualquer suspeita. Obrigada, Nézio. Bom dia para o senhor.